O governo Lula completa 100 dias. O que fez? O que ficou devendo? Começa agora o JBR News. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou 100 dias. É uma marca que sempre se comparam os governos, porque é possível já perceber por onde que o governo vai, que ritmo imprimiu, quais são as suas principais características, quais são as suas principais dificuldades. E o que aconteceu nesses primeiros 100 dias de governo, na avaliação da grande maioria dos políticos e analistas? Acho que a principal característica do governo Lula, a mais importante, foi o retorno da democracia. A imagem mais emblemática desses primeiros 100 dias é logo depois do 8 de janeiro, quando o Lula desce a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de todos os governadores brasileiros, sem exceção dos presidentes dos demais poderes. Ali ficou claro que o país estava tomando a institucionalidade democrática, ou seja, que era um país que voltava a se relacionar com os demais poderes, um país onde a democracia voltava a acontecer. Essa é a primeira característica que também pode ser vista a partir de outras situações. Volta de preocupação com as minorias do país, como aconteceu no caso dos povos indígenas Yanomami, volta de relacionamento mais intenso com os jornalistas, com a imprensa. O presidente fez já 3 cafés da manhã com jornalistas. O retorno, então, desse tipo de situação que faz o país voltar à normalidade democrática depois dos 4 anos do governo Bolsonaro, onde a democracia ficou praticamente o tempo todo correndo risco. Esse é o principal ponto. Agora, muita coisa ainda o governo Lula fica devendo, né? Boa parte das promessas que foram feitas na campanha ainda não foram cumpridas, ainda há muito que se fazer, principalmente na economia, né? O governo ainda precisa recuperar a plena condição de emprego. O Brasil hoje é um país onde as pessoas estão muito preocupadas com isso. As taxas de juros muito altas não permitem que o país retome o crescimento. Ao mesmo tempo, existe uma pressão para que não haja uma escalada inflacionária. Isso tudo torna as coisas complicadas desse ponto de vista. E há muita confusão ainda a ser resolvida no campo institucional mesmo. Diversos cargos do próprio governo ainda não foram ainda ocupados. Ainda há ministérios que estão com as suas estruturas precárias, ainda há cargos de segundo e terceiro escalão que ainda não foram preenchidos, e principalmente o grande problema é que o governo é fruto de uma coalizão muito ampla, né? Principalmente a coalizão que se formou no segundo turno para derrotar Bolsonaro. É muito grande, é muito ampla, e conseguir fazer com que todos esses setores políticos que se uniram em torno do governo Lula se juntem, sejam representados, é uma tarefa muito difícil. O próprio Lula, no café da manhã com jornalistas na semana passada, falava disso. Como é difícil você construir um governo de coalizão com tantos partidos. O que isso resulta? Resulta em confusão, principalmente em confusão no Congresso, né? E aí nós temos a briga do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com relação ao rito de tramitação das medidas provisórias, algo que não se resolveu, que paralisa a pauta do governo no Congresso, que faz com que as coisas não andem. Isso é um problema, é uma confusão. Então, todo momento existem problemas, ciumeiras, gente que não se sente representada, que reclama, né? E como o governo fazia. O próprio Lula, novamente lembrando o café da manhã da semana passada, disse que não vai fazer mudanças ministeriais para abrigar
essas pessoas que reclamam, mas então aí precisa, né, se entender com eles, e existe toda uma pauta para levar adiante. O governo tem aí que aprovar a reforma tributária, que é a sua principal pauta, tem que aprovar o arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e esses problemas ainda não se resolvem. E espera-se que essa viagem à China, que começa amanhã, terça-feira, seja um momento em que essas pessoas que estarão na comitiva presidencial possam começar a conversar e se entender. Enfim, o governo faz 100 dias, né, retoma-se a democracia, e esse é o principal ponto é, é, desse novo governo Lula, mas muita coisa ainda precisa acontecer, ainda há muita coisa devendo. É assim que a gente pode resumir esses primeiros 100 dias e esperar que as coisas se resolvam agora no que vem pela frente aí, até o final desses 4 anos de mandato. Eu agradeço muito a você, a audiência, sempre aqui, hoje sozinho. O Alexandre Jardim ficou doente, mas amanhã espero que ele esteja de volta. E lembra você sempre, dê lá um like, curta a gente, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã com um novo JBR News.